Uma jovem viajou sozinha para Xangai, mas em apenas 2 meses ela já havia ligado para a polícia inúmeras vezes, às vezes para reclamar. Outras vezes a caminho de fazer outra denúncia. Tenho que ligar para a polícia agora. Ele me xingou, e antes mesmo de eu ter a chance de xingar ele me xingou primeiro. E o que exatamente ele disse? Disse que eu era nojenta. Isso não é um insulto? Ah, tá bom então. E também, quando eu cheguei aqui, aquele homem de óculos me insultou. Preciso chamar a polícia por isso também. Tá bom, liga então. O que eu tenho a ver com isso? Fica quieta logo. Ela se hospedava em hotéis. Vestia roupas de grife e aproveitava todo tipo de luxo, mas quase não gastava dinheiro algum. Então, o que realmente estava acontecendo ali? Ora, manhã de 10 de abril de 2025. Local, Distrito de Putu, Xangai. Naquela manhã, a delegacia de polícia da rua Zhenguang recebeu uma denúncia sobre uma disputa de consumo. Após atender ao chamado, os policiais chegaram rapidamente ao local, um hotel. O denunciante era o gerente de plantão, que relatou que uma hóspede se recusava a pagar por uma diária e ainda exigia indenização. Ela alegava que o quarto estava sujo e que isso havia causado uma alergia na pele. Pedindo o reembolso de 450 yuans da diária mais 100 yuans em medicamentos. Onde está a alergia? Nas minhas pernas, bolinhas vermelhas. Coça, insuportável. Durante o interrogatório, a jovem, de sobrenome Wang, vamos chamá-la de Xiao Wang, havia feito check-in por volta das 17 horas do dia 9 de abril. Embora ela insistisse que a culpa era do hotel, o gerente sugeriu que a alergia poderia ter sido causada por algo que ela comeu no jantar. Diante disso, Xiao Wang afirmou com firmeza que não havia saído do quarto nem pedido comida por entrega desde que se hospedara. Portanto, a culpa só poderia ser do hotel. Ela ainda exigiu que o hotel a acompanhasse ao hospital para realizar exames. O gerente, no entanto, se defendeu. Todos os lençóis eram trocados após cada hóspede, desinfetados profissionalmente, e nunca havia ocorrido uma reclamação semelhante. Enquanto isso, Xiao Wang não apresentava nenhuma prova médica e se recusava a ir sozinha ao hospital. Concentrando-se apenas em conseguir o reembolso, a situação ficou em impasse. De acordo com o regulamento, disputas de consumo não são da alçada da polícia. No entanto, como ambas as partes se recusavam a ceder, os oficiais tentaram mediar a situação. Xiao Wang, porém, insistia em ser levada à delegacia. Os policiais concordaram. Após horas de negociação, as partes continuavam em desacordo. No fim, os policiais emitiram um relatório de mediação mal-sucedida e recomendaram que o caso fosse resolvido por vias legais. O que parecia uma disputa menor tomou um rumo inesperado no dia seguinte, quando o gerente do hotel levou à delegacia os registros médicos de Xiao Wang, que indicavam claramente dermatite alérgica, mas a data do diagnóstico era anterior à sua hospedagem no hotel. Ou seja, ela já sabia da condição antes de se hospedar e mesmo assim culpou o estabelecimento. Isso já não era mais defesa do consumidor, e sim indício de fraude. Além disso, ao fazer o check-in, Xiao Wang havia declarado não ter histórico médico. Porém, quando os funcionários limparam o quarto, encontraram o relatório médico dela. Isso aumentou ainda mais as suspeitas da polícia. Em seguida, os policiais localizaram o médico que a havia atendido. Ele contou que, durante a consulta, Xiao Wang insistiu repetidamente que sua alergia fora causada pelo hotel e pressionou para que ele escrevesse lençóis com ácaros como causa. Agindo de forma responsável, o médico sugeriu que ela fizesse um exame de sangue para identificar o alérgeno antes do tratamento. Surpreendentemente, Xiao Wang se recusou. No fim, o médico apenas diagnosticou dermatite alérgica e receitou pomada tópica. O mais surpreendente é que aquele hotel não foi seu primeiro alvo. Desde fevereiro de 2025, Xiao Wang vagava por Xangai sem residência fixa, hospedando-se com frequência em casas de banho públicas e hotéis de médio porte. Em quase todos os lugares, usava o mesmo truque, alegava que os lençóis sujos causaram alergia ou que o quarto tinha mau cheiro. Exigindo reembolso e indenização, pelo menos um hotel foi obrigado a devolver todo o dinheiro após ver o relatório de dermatite alérgica. Um caso específico.
ocorrido em um banho público no dia 1º de abril, revelou claramente seu método. Naquela manhã, após 2 dias hospedada, Xiao Wang se recusou a pagar mais de 300 yuans, alegando que, durante a esfoliação, os funcionários haviam arranhado sua pele e que ela temia ficar com cicatrizes. A equipe argumentou que ela já havia aproveitado todos os serviços e que estava apenas procurando desculpas. Para evitar má publicidade, o gerente isentou a taxa de esfoliação, mas Xiao Wang não aceitou e, firmemente, chamou a polícia. Após a mediação policial, a casa de banhos concordou em cobrar apenas 150 yuans pela entrada e isentar todas as outras taxas. Mas mesmo assim, Xiao Wang se recusou a pagar, dizendo em voz alta: "Eu paguei para relaxar e me divertir, mas só tive dor de cabeça. Por que eu deveria pagar? Por causa desses míseros 150 yuans." A polícia teve que mediar o caso das 2 da manhã até depois das 8, e mesmo assim Xiao Wang não cedeu. Enquanto os oficiais registravam seu depoimento, ela ainda pesquisava no celular como lidar com a aplicação da lei. Em poucas horas, Xiao Wang havia ligado várias vezes para as centrais de denúncia, acusando os policiais de ficarem do lado das empresas, e afirmando que estava sendo vítima de uma armação. Para a polícia, tudo ficou claro: Xiao Wang estava deliberadamente exagerando, abusando dos recursos públicos para pressionar estabelecimentos a fazer concessões, tudo para conseguir viver de graça. Sem provas concretas, os policiais pouco podiam fazer, até que a polícia de Puto, em Xangai, assumiu o caso, depois de revisar as investigações anteriores e os registros médicos. Os oficiais concluíram que o comportamento de Xiao Wang estava longe de ser um simples caso de defesa do consumidor. Para descobrir a verdade, os policiais rastrearam Xiao Wang novamente, desta vez, em outra casa de banhos onde ela estava se divertindo. Ao ser confrontada com as acusações, Xiao Wang ficou surpresa e tentou esconder as evidências. Mas os grilos mortos encontrados em sua bolsa destruíram todas as mentiras. Ao verificar o histórico de compras dela, os policiais descobriram que Xiao Wang havia comprado aqueles mesmos grilos em um mercado de flores e pássaros dias antes. Ela os usava para espalhar nos quartos de hotel e depois descobrir os insetos, exigindo estadias gratuitas. Durante o interrogatório, descobriu-se que todos os hotéis em que ela se hospedou acabaram encontrando grilos mortos nos quartos. Quando se tratava de comida, Xiao Wang dependia quase inteiramente de delivery, mas raramente pagava. Ela alegava que a comida estava queimada ou que havia objetos estranhos nas embalagens, exigindo reembolsos de restaurantes e aplicativos de entrega. Para evitar avaliações negativas, a maioria dos estabelecimentos preferia devolver o dinheiro sem discutir. No transporte, desde que chegou a Xangai há 2 meses, Xiao Wang nunca pegou ônibus nem metrô. Ela usava apenas táxis e aplicativos de carona, mas vivia reclamando que os motoristas a insultavam ou que os carros tinham cheiro ruim, e, com isso, pedia reembolso. Para evitar ser bloqueada, baixou vários aplicativos de transporte e alternava entre eles. Até seu guarda-roupa era parte do golpe. Os policiais perceberam que, embora estivesse sempre bem vestida, ela nunca carregava bagagem. Seu histórico de compras revelou a verdade. Xiao Wang explorava a política de devolução em até 7 dias sem justificativa das lojas de moda. Comprava roupas, deixava as etiquetas, usava por alguns dias e depois devolvia. Uma vendedora relatou: "Ela deve ter comprado 3 peças e depois mandou tudo de volta. Lembro que uma das embalagens que recebemos estava com a etiqueta toda amassada. Mas ela insistia que nunca tinha usado." E os golpes não paravam por aí. Salões de beleza também foram vítimas. Em uma loja de alongamento de cílios, Xiao Wang fez um procedimento de 299 yuans. Mas depois disse que seus olhos estavam irritados e exigiu reembolso total. O salão se ofereceu para remover os cílios gratuitamente, mas insistiu em cobrar a taxa de serviço, já que o trabalho durou mais de 1h30. Xiao Wang se recusou, ameaçou chamar reforços e acabou forçando o salão a acionar a polícia. Em menos de 2 meses em Xangai, Xiao Wang praticamente viveu sem gastar um centavo, mas causou mais de 1 dúzia de disputas de consumo e ligou para a polícia mais de 20 vezes. Cada mediação durava de 1 a várias horas.
desperdiçando seriamente recursos públicos. Com as provas reunidas, os grilos, os registros médicos e as capturas de tela das reclamações, a polícia determinou que Xiao Wang havia claramente violado a lei. Neste ponto, ela finalmente entrou em pânico. Eu sei que errei de verdade. Nunca mais vou fazer isso. Já até arrumei um emprego. Tá bom, eu juro que não foi por mal. Eu sou bonita, alta, não dá pra me perdoar dessa vez? Por favor, me levem com vocês pra delegacia. A queda de Xiao Wang começou por causa de sua obsessão com o chamado estilo de vida sofisticado. Ela vinha de uma família comum. Depois do ensino médio, insatisfeita com a faculdade em que foi aceita, desistiu e começou a trabalhar em uma loja de celulares em sua cidade natal. Seu salário mensal, junto com a mesada dos pais, mal chegava a alguns milhares de yuans, uma vida sem graça e sem dinheiro suficiente. Mais tarde, vendo o sucesso das plataformas de vídeos curtos, mudou-se para Hangzhou com a ajuda de uma amiga para tentar a sorte como influenciadora de lives. Na frente das câmeras, aquele mundo glamuroso a fez sonhar em se tornar uma estrela, conhecer pessoas ricas e ganhar dinheiro fácil. Mas a realidade foi dura, embora tivesse seguidores. A maior parte do lucro ficava com a empresa, e ela quase não recebia nada. Logo, cansou da vida de transmissões ao vivo. Durante esse tempo, chegou a namorar um homem rico, vivendo um período de conforto. Mas, depois do término, não conseguiu voltar à vida comum. Chegou até a fracassar na administração de um pequeno salão de unhas que seus pais financiaram com milhares de yuans. Depois disso, sobreviveu com pequenas quantias que ganhava de conhecidos, para continuar frequentando o círculo de luxo. Vivia em festas e jantares com amigos, jovens, muitos com menos de 20 anos, todos sonhando em enriquecer rápido e perdendo o desejo de trabalhar de verdade. Segundo Xiao Wang, antes de ir a Xangai, uma amiga lhe ofereceu emprego em uma clínica de cirurgia estética. Ela pensou que poderia economizar e ainda fazer alguns procedimentos com desconto. Mas, sem dinheiro e com vergonha, nunca aceitou o trabalho. Durante uma estadia em um hotel, encontrou um inseto no quarto, recebeu uma diária gratuita e um cupom de desconto, e percebeu o quão fácil era tirar vantagem dessas situações. Achando que eram apenas truques pequenos, sem grandes consequências, continuou pedindo reembolsos, se recusando a pagar e vivendo uma vida luxuosa sem custos. Pouco a pouco, foi afundando, até que uma intimação policial finalmente a fez perceber que havia cruzado a linha entre disputa de consumo e crime. No final, Xiao Wang foi detida criminalmente por provocar distúrbios e causar confusão pública. Um crime que pode resultar em até 5 anos de prisão. Embora o pai de Xiao Wang tenha corrido para Xangai e devolvido a maior parte do dinheiro, isso não eliminou sua responsabilidade criminal. Assim, a chamada estratégia de sobrevivência de luxo de Xiao Wang foi completamente exposta. Todos aqueles prazeres aparentemente gratuitos, na verdade, já vinham com o preço mais alto possível.